Graças e paz, povo de Deus. E aqui estou, eu mais o Matheus. Não é isso, Matheus? Estamos indo para a igreja. Hoje é quinta-feira, culto público. Vou filmar para vocês o culto, para louvor, filmar tudo ali. Estou passando uma roupa, tá um pouco escura que eu acho agora. Mas vamos mostrar o que é de melhor, né? Na casa do Senhor. Talvez você esteja em casa, não pode sair. Aqui tem a igreja de Maranata. Que benção. Tá vendo? Coisa linda. Talvez você está em casa, não pode sair. Para vir pro templo, para ir para a igreja, pro templo, né? Adorar o Senhor. E a gente com esses vídeos, com esse canal, a gente tenta aí fazer que você esteja dentro da igreja aqui, mesmo estando no sofá da sua casa, mesmo estando na sua cama, mesmo estando talvez num hospital, enfim, onde você estiver, você consegue ver e participar conosco desse culto de adoração ao Senhor, aonde você estiver. Então fique conosco, estamos chegando aqui já, fique conosco, tem um bar aqui que tem um som meio alto, né? Mas aqui, ó. Ei, Pai Senhor, tudo bem? Aqui é o estacionamento da igreja, ó. E aqui é a nossa igreja. Aqui é o templo. Já começou o louvor. Vou entrando aqui. Passar por onde? Passar por aqui mesmo, ó. Já vim filmando, Daniel. Desde lá de baixo, a paz do Senhor. E aí, meu irmão, tudo paz bem? do Senhor, tudo bem? Benção, cura. Esse é o Daniel. Ó, do Senhor. Aqui é a equipe de recepção. Ó, equipe de recepção, anotando o nome dos visitantes. Então venha, ó, tirando foto ali, ó. Venha para conhecer a Assembleia de Deus em Nova Brasília, pastor Renan Gilberto. Essa é a equipe, vamos entrar? Essa é a equipe. O culto já começou. Pastor Edivaldo, adorando o Senhor. Acabou de começar. Vem comigo. Maravilha. Vem comigo. Glória. É isso, meus irmãos. Vou esperar terminar esse louvor. Eu vou cortar aqui e vou continuar gravando depois. Pastor Edivaldo e Diácono, irmão de Antônio, adorando o Senhor. Glória! Na base hoje tá Mazinho, Rael, Diegão. Aqui, ó, irmão. Glória. Salvador, me compraste. Assembleia de Deus de Nova Brasília. Pastor Renan Gilberto. Você que está em casa aí, venha com todo Deus. Aleluia, glória. Senhor, e a
reunida aqui na tua casa para mais uma vez cultuar o teu santo nome. E te pedimos, Pai, visita cada coração aqui nesta noite, cada lar, Senhor, cada familiar que não pôde estar aqui, mas que o Senhor possa visitar onde eles estiverem, Senhor. Abençoe este culto, abençoe os teus servos que serão usados, aqueles que ainda estão a caminho da tua casa. Assim nós te agradecemos, em nome do teu Filho amado Jesus. Amém. Estou imensamente feliz de estar aqui, né? Porque grandes coisas o Senhor tem feito em nossas vidas. E o Senhor é bom, né? Nós levantamos, nós respiramos, porque o Senhor é bom. E nós glorificamos o nome dEle, porque Ele é bom. E se não fosse o amor dEle por nós não estaríamos aqui. Estamos aqui para agradecer, louvar e adorar o nome do Senhor. Amém? Deixou o esplendor de sua glória, sabendo destino aqui, estava só e ferido no lugar para dar sua vida por mim.
estarmos aqui nessa noite, irmãos. Vocês hoje estão com saúde, você pode estar sentado nesse banco aí, pela glória, misericórdia, pela misericórdia do Senhor que nos alcançou e nos trouxe aqui a lugar. Portanto, faça valer a pena esse minutinho que estamos passando aqui, gente. Vamos adorar com o coração contrito ao Senhor, agradecer a Ele pelas misericórdias dele que também nos alcançaram. Vamos dar o nosso melhor de adoração ao Senhor aqui nessa noite, amém? Dá graça a Ele por esse momento, por esse louvor, por tudo quanto Ele nos fez e tem feito nas nossas vidas.
capítulo 21. Números, capítulo de número 21. A partir do verso de número 4. Aleluia. Eu preciso que os irmãos prestem bem atenção na primeira parte dessa mensagem, porque isso vai ser muito importante para que os irmãos entendam a segunda parte, que é tão importante quanto a primeira. Amém? Amém. Está lá? A partir do verso de número 4, Números 21, verso de número 4, diz assim: Então partiram do Monte Or, pelo caminho do Mar Vermelho, a rodear a terra de Edom. Porém, a alma do povo angustiou-se. A alma do povo fez o quê? Angustiou-se. A alma do povo angustiou-se nesse caminho. E o povo falou contra Deus e contra Moisés: Por que nos fizeste subir do Egito, para que morrêssemos neste deserto? Pois aqui nem pão há, e nem água, e a nossa alma tem fastio deste pão tão vil. Então o Senhor mandou entre eles serpentes ardentes, que morderam o povo, e morreu muitos dos filhos de Israel. Pelo que o povo veio a Moisés e disse: Havemos pecado, porquanto temos falado contra o Senhor e contra ti. Ora, pois, ao Senhor que tire de nós essas serpentes. Então Moisés orou pelo povo, e disse o Senhor a Moisés: Faze uma serpente ardente e ponha sobre uma haste, e será que viverá todo aquele mordido que olhar para ela. E Moisés fez uma serpente de metal e pôs-a sobre uma haste, ou um madeiro, ou um poste, conforme a sua tradução. E era que, mordendo alguma serpente a alguém, olhava para a serpente de metal e ficava vivo, sarado, curado. E você diz amém? Amém. Pode tomar no seu assento, queridos. Meus irmãos, todos nós somos conhecedores que o povo de Israel viveu cerca de 400 a 420 anos escravizados pela mão dos egípcios. E enquanto o tempo ia passando nessa agonia, nessa aflição, nessa prova, a Bíblia diz que o povo crescia assustadoramente, mostrando para nós que o fato de nós estarmos passando por uma dificuldade, o fato de nós estarmos passando por um momento de aflição, ou por um momento de agonia, isso não limita o nosso crescimento, porque o povo estava sendo escravizado, e quanto mais o povo sofria, quanto mais Faraó apertava a mão sobre o povo, a Bíblia diz que mais eles cresciam. E a Bíblia diz que eles agora começam a clamar o nome do Senhor, a fim de que Deus desse a eles o livramento das mãos de Faraó. E a resposta do Senhor vem através da vida de Moisés. Quem era Moisés? Moisés era o homem que Deus levantou na terra para que ele fosse líder desse povo e que ele guiasse esse povo da terra do Egito até a terra de Canaã,
a terra que o Senhor havia prometido a Abraão, Isaque e Jacó. Depois do fato, ou do episódio que ocorreu no Mar Vermelho, o povo agora, eles vão se ingressar em uma jornada no deserto. E essa jornada no deserto, ela é uma jornada cheia de desafios. O primeiro desafio é o calor. Todos nós somos sabedores que no deserto o sol é escaldante, o calor é terrível, mas Deus amou tanto esse povo que Ele providenciou uma nuvem. Deus proporcionou a esse povo uma nuvem que servia de refrigério para esse povo em meio ao deserto. Então, quando o povo estava fora da nuvem, era temperaturas de 45 a 50 graus. Mas quando o povo estava debaixo da nuvem, a temperatura era de 20 a 22 graus. O mesmo Deus que providenciou para eles uma saída durante o dia, é o mesmo Deus que proporcionou para eles também à noite um cuidado especial. Porque todos nós sabemos que no deserto, quando a temperatura, quando o dia vai embora, a temperatura despenca. E aquelas temperaturas que estavam beirando os 50 graus, agora elas vão baixar até 5, 4, 2 graus de temperatura. Mas o mesmo Deus que cuidou desse povo durante o dia, amou eles de uma forma tão extraordinária, que Deus proporcionou também uma saída para eles à noite. Aquela nuvem que protegia eles durante o dia do sol, agora quando chega a noite vai se transformar em uma coluna de fogo. Então quando a coluna está no meio do arraial, quem está do lado de fora, a temperatura é 5 graus, mas quem está dentro do arraial, a temperatura é de 20 a 22 graus. O povo agora vai ter fome, Deus vai proporcionar para eles o maná. O povo vai ter sede, e Deus vai proporcionar a eles uma rocha, que brotava água dessa rocha. E quando a rocha não aparecia, Deus mandasse que eles cavassem um poço, e eles iam cantar em volta desse poço seco. E enquanto eles cantavam, a Bíblia diz que o poço começava a brotar águas cristalinas. Deus estava cuidando desse povo de uma maneira especial. Deus estava cuidando desse povo no meio do deserto de uma maneira que era extraordinária. Se nós fôssemos caminhar por essa caminhada que eles tinham que fazer no deserto, sem a providência de Deus, certamente era uma caminhada que não chegaria a lugar nenhum, porque era impossível caminhar tanto tempo, uma distância tão grande, sem essas providências de Deus. Mas o problema não era esse. O problema é que eles estavam caminhando em direção a uma promessa. Deus fez uma promessa, e eles sabiam que essa promessa ia acontecer. O problema é que o tempo está passando, e a promessa nunca chega. O tempo está passando, eles estão caminhando, seus corpos já estão se cansando, mas Canaã nunca chega. Eles nunca chegam nessa promessa. E a minha Bíblia diz que quando chega aqui, no livro de Números, no capítulo 21, eles já estão há 39 anos no meio do deserto. 39 anos caminhando em direção a uma promessa. Eles estão 39 anos caminhando em direção a uma promessa que eles ouviram há quase 40 anos atrás. Só que essa promessa nunca vem, essa promessa nunca chega. E a Bíblia diz que quando eles chegam próximos às terras de Edom, eles entendem que Canaã está próximo. Eles entendem que Canaã está perto. Ora, agora a sua alma começa a se alegrar, porque eles entendem que a caminhada está chegando ao fim. Só que quando eles vão atravessar a terra de Edom, eles tentam negociar com o povo daquela terra, mas eles não deixam com que eles atravessassem pelas terras deles.
E agora Moisés tem que voltar lá no povo e dar uma informação que o povo não vai gostar nem um pouco. Eles vão ter que dar a meia volta, fazer o retorno e passar por rodear a terra, passar por fora da terra de Edom. E agora a Bíblia diz que quando eles vão passar por de fora da terra de Edom, a alma desse povo vai se angustiar, o povo vai perder a paciência. Por quê? Porque eles estão há tanto tempo esperando essa promessa, e agora, quando estava tão próximo, quando estava tão perto, eles têm que fazer o retorno e passar por fora da terra de Edom. A caminhada agora vai ser mais longa, o sacrifício vai ser maior. E aí a Bíblia diz que eles perdem a paciência e começam a murmurar, começam a reclamar contra Moisés e, o pior, contra Deus. A Bíblia diz que eles chamam o maná, que era uma providência divina, de pão vil. Eles chegam para Moisés e dizem: Moisés, nós já estamos cansados desse pão vil. A nossa alma está sentindo nojo desse negócio. Nós não conseguimos mais olhar para cá desse tal de maná. E aí a Bíblia diz que o Senhor ouve essa murmuração. Irmãos, Deus cuidou de Israel desde quando eles haviam saído do Egito. Deus deu a Israel todas as suas necessidades. Deus foi suprindo detalhes por detalhes. A Bíblia diz que as suas vestes não ficaram velhas, os seus sapatos não se gastaram. Israel foi ingrato ao Senhor. Israel foi ingrato àquele que havia cuidado deles durante quase 40 anos. E deixa eu te falar uma coisa: não existe pecado maior ou pior do que a ingratidão. A ingratidão é um dos piores pecados que existe, porque para todos os pecados a gente tem uma desculpa. Pastor, eu pequei por causa disso, eu roubei por causa daquilo, eu me prostituí por causa disso, eu contei uma mentira por causa daquilo, traí a minha esposa por causa disso. Todos os pecados a gente consegue ter uma desculpa, mas a ingratidão, ela não tem desculpa. Qual é a desculpa que nós vamos dar por ter feito mal a alguém que só nos fez o bem? Não tem desculpa. Israel foi ingrato ao Senhor. Israel foi ingrato àquele que só tinha cuidado deles a todo tempo, de dia e de noite. E agora eles estão reclamando. Agora eles estão murmurando da providência de Deus. E a Bíblia diz que o salário do pecado é a... Quem veio para o culto? O salário do pecado é a... A Bíblia diz, irmãos, aquela região que Israel passava, ela era infestada de serpentes venenosas. Mas observe que antes de Israel murmurar, não há relato nenhum de alguém que foi picado por essas serpentes. Só que quando Israel, era como se Deus estivesse com a mão sobre Israel, sobre o povo, e ele dizia para as serpentes: olha, o povo vai passar aqui, e quando esse povo passar aqui, vocês se afastam, não toque nesse povo. Mas quando Israel começa a murmurar, é como se Deus tirasse a mão de cima deles e fosse lá nas serpentes e dissesse para elas: agora vai lá e mostra para esse povo como é quando eu tiro a mão. O que acontece quando eu tiro a mão de sobre eles? E a Bíblia diz que as serpentes começaram a invadir o arraial, e elas começaram a picar o povo, e muitos, a Bíblia diz que muitos dos filhos de Israel morreram. A Bíblia chama essas serpentes de serpentes ardentes. Algumas traduções chamam de serpentes abrasadoras, porque o veneno dessas serpentes, elas entravam
no organismo do ser humano, e era como uma brasa viva, ela queimava todo o tecido do ser humano, e para ele morrer era uma questão de horas. Então, quando elas picavam esse ser humano, esse cidadão, era questão de hora para ele morrer. A agonia durava horas até que ele fosse levado à morte. E a Bíblia diz que muitos morreram. E agora, quando o povo percebe que eles haviam pecado contra Deus e contra Moisés, eles correm em Moisés e vai pedir para que Moisés interceda ao Senhor pelo povo. E é interessante que geralmente, agora só estou pensando, irmãos, geralmente a gente, quando percebe que a gente está trabalhando na obra, está fazendo, está caminhando, está produzindo, mas a gente percebe que nada está acontecendo, a gente começa a reclamar, a gente começa a murmurar, a gente começa a falar mal dos cultos, a gente começa a falar mal do pastor, a gente começa a falar mal da pessoa que está à frente do departamento. Mas na hora que a coisa aperta, para onde que a gente corre? Lá do pastor. Pastor, ora por mim. Quando a coisa aperta, para onde que a gente corre? Para a igreja. Mas só estou pensando, irmãos, não quero nem falar sobre isso. O povo corre até Moisés e diz: Moisés, intercede por nós, porque senão não vai sobrar ninguém, vai morrer todo mundo. E Moisés vai orar ao Senhor, e a resposta do Senhor é: faça uma serpente de metal, de bronze, igualzinho a essa que está picando o povo. Faça uma serpente e pendura ela em uma haste, em um madeiro. Preste atenção nisso aqui. E Moisés disse: o que o Senhor vai fazer? O Senhor vai curar todo mundo? O Senhor disse: não. O Senhor vai tirar a serpente do meio do povo? O Senhor disse: não. Então o que é que vai acontecer? Eu vou proporcionar a cura para todos, mas vai depender deles. Eu vou proporcionar que todos sejam salvos, mas vai depender deles. E como vai ser então? Moisés, quando alguém for picado por uma serpente, essa pessoa, antes de morrer, escute isso aqui, a pessoa está condenada. Antes dessa pessoa morrer, ela vai lá no meio do arraial, lá onde está a haste com a serpente que você vai produzir. Essa pessoa vai olhar para a serpente, ela não vai tocar, ela só vai olhar para a serpente. E há de ser que quando ela olhar para a serpente, ela vai ser curada, ela vai ser sarada, ela vai ser transformada, ela vai nascer de novo. Vocês estão entendendo isso aqui? A pessoa está condenada à morte, mas antes dela morrer, ela vai até a haste, até o poste, até o madeiro, e vai olhar para aquela serpente de bronze que está lá na ponta. E quando ela olhar, ela vai crer que a sua cura está ali, e essa pessoa vai viver. É o que está na Bíblia. Cristiano, o que você quer com isso? Irmãos, aqui eu começo a mensagem. Todos nós que estamos aqui dentro, todos nós, sem exceção, todos nós um dia fomos picados pela serpente do pecado. Todos nós que estamos aqui um dia tivemos dentro de nós algo que corroía-nos por dentro, algo que nos levava cada dia mais próximos da morte. Todos nós que estamos aqui dentro tivemos em nossas veias
escorrendo o veneno do pecado. E por que é que nós não morremos? Por que é que nós ainda estamos aqui? Aí eu te convido a abrir a sua Bíblia no Evangelho de João, no capítulo 3. Evangelho de João, capítulo 3, e o verso de número 16. Ninguém conhece esse versículo. Ninguém conhece. Por que é que nós não morremos? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Estamos diante de um dos versículos mais conhecidos da Bíblia. Há quem diz que João 3,16 é o textual da Bíblia Sagrada, é o versículo central, é o resumo, a conclusão dos 66 livros escritos na Bíblia. Isso quer dizer que se a Bíblia Sagrada inteira tivesse apenas um versículo, e esse versículo fosse João 3,16, seria o suficiente para que nós pregássemos o Evangelho a todos os povos, tribos, línguas e nações. Se a Bíblia inteira tivesse apenas esse versículo, já seria o suficiente para que Cristo fosse conhecido por todo o planeta Terra. Tamanho peso das verdades escritas neste versículo. Só que tem um problema. A maioria das pessoas, Tiago, quando vai pregar sobre João 3,16, elas cometem dois erros cruciais que desviam a mensagem que Jesus está pregando a Nicodemos. O primeiro erro é tirar o versículo do seu contexto. Raramente você vai ouvir alguém pregando sobre João 3,16, mas alguém que fale sobre o versículo 14, sobre o versículo 15, sobre o versículo 17, porque o versículo é tão empolgante que nós já queremos falar logo do tamanho do amor de Deus, nós já queremos falar logo sobre a imensidão com que Deus amou o mundo. O segundo erro que nós cometemos ao pregar João 3,16 é não nos atentarmos ao significado da palavra tal. Se nós pegássemos o nosso celular aí e der um Google, qual é o significado da palavra tal, nós vamos observar que tal não tem nada a ver com grandeza, tal não tem nada a ver com imensidão, não tem nada a ver com o tamanho com que Deus amou o mundo, não. A palavra tal, ela é um objeto de comparação. O seu significado é desse jeito, desse modo, dessa maneira, ou semelhantemente a isto. Quem é que nunca ouviu aquele ditado que diz: tal pai, tal filho? O ditado está dizendo: da mesma forma que é o pai, assim também é o filho. Da mesma maneira que é o pai, assim também é o filho. Então, tal é um objeto de comparação. E qual é o contexto desse versículo? Jesus está falando com Nicodemos. Nicodemos era um maioral, uma autoridade muito admirada em Israel, tanto do lado político, tanto do lado jurídico, como do lado eclesiástico. O povo admirava aquele homem, porque ele era um homem muito inteligente. Ele conhecia de cor as 613 leis de Israel. Ele tinha condição de poder
discernir, aplicar, ensinar, de trás para frente, de frente para trás, as 613 leis. Ele era um homem muito inteligente, e por ele ser um homem muito inteligente, ele conhecia as Escrituras do Antigo Testamento, e lá ele sabia que naquela época um Messias iria chegar, e agora ele desconfia que esse Messias pode ser Jesus. Então ele vai procurar ter com Jesus à noite, e vai procurar saber quem é Jesus, e o que Jesus faz. Cristiano, você se enrolou com as serpentes? Não, mas vamos chegar ainda. Ele chega para Jesus e diz: olha, eu sei quem tu és, eu sei o que tu faz. E por ele ser um homem acostumado a ser admirado, talvez o que ele esperava ouvir de Jesus era: olha, eu também sei quem tu és, e eu também sei o que tu faz. Mas a resposta que ele ouve de Jesus é: importa-nos é nascer de novo. Nicodemos era um homem que achava que a salvação dele viria pelo tanto de estudo que ele tinha, pelo nome que ele carregava, pelos afazeres, pelo que ele promovia no meio da sociedade, pelas suas obras. Mas a primeira resposta que Jesus dá a ele é: importa é nascer de novo. E agora eu só estou pensando, irmãos, geralmente na igreja nós temos um monte de pessoas que acham que a sua salvação vai vir pelo que ela faz. Só porque ela tem uma voz bonita e canta bem, ela acha que ela está salva. Só porque ele tem uma eloquência na hora de pegar esse microfone e pregar, ele acha que ele está salvo. Mas Jesus está dizendo para Nicodemos: é necessário nascer da água e do Espírito. Por quê? Porque está cheio de gente na igreja que faz muita coisa, mas não nasceu de novo. Tem gente que canta bem, mas não nasceu de novo. Tem gente que prega bem, mas não nasceu de novo. Tem gente que toca esses instrumentos como ninguém, mas não nasceu de novo. Tem gente que dá as melhores ofertas, o melhor dízimo. Tem gente que vem aqui, limpa esta igreja como ninguém, mas não nasceu de novo. E o que Jesus está dizendo é: importa-te, não é o que você faz, não é o nome que você carrega, mas o que importa é nascer de novo. O que importa é nascer da palavra, do Espírito. É isso que Jesus está tentando colocar na cabeça de Nicodemos, só que ele não entende. Por quê? Porque Nicodemos, ele estava voltado para as coisas materiais. E aí Jesus precisa fazer algo para que ele entenda a mensagem que ele está dizendo. Então Jesus vai entrar na área que ele manja melhor, Nicodemos manja melhor, que é o que? A história. E aí Jesus vai dizer para ele: Nicodemos, então faça o seguinte, verso 14. Verso 14 do capítulo 3 de João. Olha o que Jesus diz: Nicodemos, lembra quando Moisés, olha lá, levantou a serpente no deserto? Nicodemos disse: lembra. Lembra, Nicodemos, que o Senhor mandou que ele fizesse uma serpente de bronze e pendurasse no madeiro, para que o povo fosse salvo da morte? Nicodemos disse: lembra. Aí Jesus disse: você veio até aqui para saber quem eu sou e o que eu faço, o que eu vim fazer. Então a resposta é: importa que o Filho do Homem seja levantado dessa forma, dessa maneira, desse jeito, semelhantemente a isso. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, dessa forma,
desse jeito, dessa maneira, da mesma forma com que Deus amou esse povo no deserto, da mesma maneira com que Deus amou esse povo e livrou eles da morte, dessa mesma forma, Deus amou o mundo de maneira tal que Ele enviou o seu único Filho, Nicodemos, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Nós estávamos condenados, queridos, nós estávamos perdidos, nós já estávamos prontos para ser lançados no lago de fogo eterno, mas Deus amou o mundo de tal maneira, Deus nos amou da mesma forma que Ele amou o povo no deserto, e Ele enviou o teu Filho. Por que o teu Filho? Porque não existe, irmãos, preste atenção aqui, quando Jesus foi colocado na cruz, e o teu sangue verteu, o teu sangue escorreu por aquele madeiro, aquele sangue, ele era o antídoto que ia nos limpar do pecado. Aquele sangue agora, ele é o antídoto que ia nos limpar, ia nos livrar da morte. Nicodemos não estava entendendo ainda, mas ele ia entender daqui a pouco. Aquele sangue está vertendo e ele está entendendo que não existe antídoto maior ou melhor contra o pecado do que o sangue de Jesus. É a única forma. Jesus está dizendo, não é o seu cantar, não é o seu pregar, não é o que você faz, não é o nome que você carrega, é a cruz, é a mensagem que está na cruz. Esta é a única forma, Nicodemos, que vai te dar a salvação. Esta é a única maneira que vai ter para você ser salvo. E ele vai entender isso quando ele está observando Jesus na cruz, porque certamente a crucificação, ela foi um dos acontecimentos que chamou a atenção da cidade inteira. Então, de algum lugar da cidade, Nicodemos está observando Jesus na cruz. E enquanto ele observa Jesus na cruz, ele vai observar que do lado dele tem dois homens. E quando um homem está com a cabeça baixa, já quase morrendo, ele vai puxar a força para levantar a sua cabeça. E quando aquele ladrão que está do lado de Jesus consegue levantar a sua cabeça, ele vai olhar para a cruz. Lembra da haste do deserto? Lembra da serpente que estava pregada? Precisava fazer o que para ele ser salvo? Olhar para ela. Só precisava deles olhar. E agora aquele ladrão que está do lado da cruz de Jesus, ele levanta a sua cabeça com toda a dificuldade do mundo, mas ele olha para Jesus e diz: eu estou aqui porque mereço. Nós estamos aqui porque merecemos. Nós deveríamos ser condenados de fato, mas esse daí nada cometeu. Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Aquele homem estava reconhecendo que não existia outro caminho a não ser a mensagem que estava pregada na cruz. E qual foi a mensagem de Jesus para ele? Vamos ver. Amanhã a gente vê isso? Não. A mensagem de Jesus foi: hoje mesmo, daqui a pouco, estarás comigo no paraíso. Daqui a pouco estarás comigo no paraíso. Irmãos, a mensagem é a mensagem da cruz. Se nós estamos angustiados, olhe para a cruz. Se a coisa está apertada, o caldo está engrossando, olhe para a cruz. Mas irmão, a minha família não tem nada, não está nada bem, olhe para a cruz. Não existe outro caminho. A cruz é o único caminho que vai nos garantir a vitória.
A cruz é o único caminho que vai nos garantir a salvação. Israel foi ingrato ao Senhor, assim como nós muitas das vezes somos ingratos ao nos esquecermos da mensagem da cruz. Nós muitas das vezes somos ingratos, porque às vezes nós estamos na igreja, mas nós esquecemos do sacrifício de Jesus. Nós vimos para a igreja quase todos os dias, mas não estamos atentos ao sacrifício da cruz. Estamos nos esquecendo. É raro hoje em dia, irmãos, a gente ver um pregador falando a respeito da cruz. As pessoas estão se esquecendo da mensagem da cruz, do sacrifício de Jesus por nós na cruz. E o que Jesus estava dizendo para Nicodemos era: não é o seu nome, não é o seu fazer, não é as suas obras, é a cruz, é aquele que está pregado na cruz, é aquele que verteu o teu sangue. Irmãos, qual é o antídoto para alguém que é picado de cobra, para ele ser curado? Qual é o antídoto? É o veneno da própria cobra, não é isso? E olha o que Isaías diz: e ele levou sobre si todas as nossas dores, os nossos pecados estavam sobre ele, ele se fez pecado para que nós fôssemos limpos do pecado. E nós não agradecemos a ele por isso. Nós não conseguimos ser 2 minutos grato ao Senhor por todo esse sacrifício que ele fez por nós na cruz. Como é difícil nós agradecer a Deus. Como é difícil nós poder ajoelhar e dizer: Senhor, muito obrigado, porque eu estou livre, porque eu estou na sua casa. Se coloque sobre seus pés. Eu queria pedir humildemente às irmãs que louvaram aqui, por gentileza, por favor, eu quero te convidar a 5 minutinhos, irmãos, e eu já vou encerrar. 5 minutinhos a você ser grato ao Senhor. Enquanto as irmãs vão louvar aqui, você vai ser grato. Eu queria que as irmãs louvassem aquele hino, Te Agradeço. Vai curvar a sua cabeça e vai agradecer ao Senhor. Vai agradecer ao Senhor por tudo que Ele fez, por todo o cuidado, por todo o carinho, por Ele ter nos proporcionado todas as necessidades. Agradeça a eles, irmãos. Agradeça ao Senhor. Agradeça a Ele. Diz: Senhor, muito obrigado por estar aqui. Aleluia, meu Deus. Glória. Muito obrigado, Senhor, porque outrora eu estava condenado, mas o Senhor me deu vida. E a Bíblia diz que aquele que tem fôlego, louve ao Senhor. Não dá para estar na casa do Senhor de boca fechada. Louve a Ele, adore a Ele. Tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és. Agradeça ao Senhor. Quero te agradecer. Deus, muito obrigado, por todo meu ser, porque outrora estávamos condenados, por tudo mas que pela tens graça feito, por tudo que pela vais graça que estava escorrendo no madeiro, nós somos tuas promessas e tudo que és. Eu quero te agradecer por todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor.
Quantos entenderam a mensagem dessa noite? A Bíblia é um livro que ensina muito para nós. E não existe, você pode pregar qualquer mensagem que for, mas não existe mensagem maior do que a cruz. Porque é a cruz que nos levará à salvação. Pastor Elijah, o senhor não gosta não, mas o senhor vem cá orar pela igreja e despede nós. Pastor Elijah é assim, irmão. Ele fala, não, deixa quietinho aí, eu já estou vendo. Eu falei, não, a palavra do Senhor diz que na velhice daremos frutos. O Senhor vai dar fruto enquanto estiver aqui na direção desse trabalho. Aleluia. Eu saúdo a todos com a paz do Senhor. Nós estamos alegres esta noite. Aqui, dirigindo por aqui. É verdade, a gente é tão pequeno, né? Mas nós queremos agradecer a Deus por essa mensagem tão gloriosa. Falou no coração de quem é crente, quem não é crente. Falou em nossas vidas. Aleluia! Que nós pode orar por esse nosso irmão mensageiro que trouxe a mensagem, que pode continuar pregando dessa maneira, mensageiro. Aleluia! Oremos a Deus, nosso Deus amantíssimo, eterno Pai, que está no céu e na terra, na tua presença gloriosa que nós estamos, Senhor. Agradecemos, Senhor, por essa mensagem tão gloriosa em que nós ouvimos esta noite. Eu te abençoo esse Senhor jovem. Eu Deus, para que podem continuar pregando a tua palavra. Aleluia. Eita, que vamos, Pai. Deus eterno, operando maravilha. Agora, Senhor, nós vamos descer nossos lares. Meu Deus, guardando, me amparando com a tua graça maravilhosa, nos preparando para os trabalhos, Senhor. Ó Deus, nosso Pai, nós pedimos a tua bênção gloriosa, em nome de Jesus. Aleluia. A bênção apostólica. Que o amor de Deus e a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão, a prostração do Espírito Santo, e sendo todo o povo que aguarda a tua volta, e nós sempre todos digam amém.